Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a monitora Ellen, da Monitoria de Cálculo da UFRN, e estou aqui com vocês para resolver essa questão de limites, certo? Vamos lá, vamos ler a questão. Observe a função, que é a minha f de x. A função é igual a x ao quadrado mais 1 sobre 3, se x for menor do que zero. Ela é igual a 1 se x for igual a zero. E ela é 1 sobre x se x for maior do que zero, certo? Então, essa é a nossa função definida por essas sentenças, ok? E aí a questão pede o seguinte: verifique se a f de x é contínua em x igual a zero e esboce o gráfico. Classifique a descontinuidade, se for o caso, certo? Gente, vamos lembrar aqui um pouquinho, ó, vou descer um pouquinho a tela. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o que faz uma função ser contínua em um certo ponto, tá? Então, continuidade. Ó, uma função é contínua em um ponto A, né? Se esse f de A é definido, tá? Então, por exemplo, eu não posso, né, dizer que o 1 sobre x vai ser definido no x igual a zero. Por quê? Porque não tem como a gente fazer divisão por zero, certo? Então, ela não seria definida nesse caso, ok? Por isso que aqui a condição já diz que o x tem que ser maior do que zero, tá? Então, ok. O f de A tem que ser definido e o limite, quando x tende a A, da minha f de x, precisa existir, tá? E essas duas coisinhas aqui, elas precisam ser iguais, ok? Então, para uma função ser contínua em um ponto a f de A é definida, certo? A função é definida no ponto A. E o limite de f de x quando x tende a A existe. E essas duas coisinhas precisam ser iguais, certo? Essa é a minha condição de continuidade. E aí, como é que a gente resolve essa questão? A partir dos limites laterais, certo? A gente vai calcular os limites laterais da f de x e aí vamos classificar a descontinuidade, né, dependendo da situação. Tudo bem. Então, eu vou descer aqui mais um pouquinho para a gente continuar, tá? Deixa eu só escrever aqui já os nossos limites. Então, ó, vamos fazer aqui o limite quando x tende a zero pela esquerda. O que vai acontecer aqui, ó? Se a gente tivesse aqui uma reta e tivesse aqui o ponto zero. Se eu estou tendendo a zero pela esquerda, eu estou vindo daqui, ó. Então, são valores que são menores do que zero, tá? Se são valores menores do que zero, a função que a gente vai usar aqui, ó, vai ser essa daqui, ó, para x menor do que zero, tá bom? Então, é ela que a gente vai utilizar nesse momento. Então, eu vou descer aqui, ó. Então, vai ser o limite. Quando x tende a zero pela esquerda, de x ao quadrado mais 1 sobre 3, ok? Gente, não tem muito segredo para calcular esse limite, certo? Porque aí a gente não tem nenhum problema, né? Não temos nenhuma situação de indeterminação, né? Então, a gente pode aplicar o limite, certo? Então, aqui a gente vai ter de zero ao quadrado mais 1 sobre 3, que isso aqui vai nos dar um terço, certo? Gente, então aqui de cara, na primeira situação, primeiro cálculo de limite, a gente já percebeu que a função não é contínua em x igual a zero, certo? Porque a minha f de 1, ou f de zero, né, que é esse ponto aqui, ela já está na minha condicional. Ó, quando x é igual a zero, isto é, quando eu tenho o f de zero, ela vai ser igual a 1. Tá aqui, ela já está nas minhas condições, certo? Então, aqui, a minha f no ponto A, né, que foi o que eu coloquei aqui, ela é definida, né, porque o f de zero é igual a 1, tudo bem? Só que aí, o primeiro limite que a gente encontrou aqui, né, pela esquerda, já é diferente da minha f. Então, eu sei que essa função não é contínua no ponto igual a zero, tá certo? Mas, como a questão pediu para classificar a descontinuidade, eu vou calcular o outro limite.
Então, a gente tem aqui o limite, quando x tende a zero pela direita, e aí vai ser o caso oposto. Se eu tenho aqui o ponto zero e eu estou tendendo pela direita, são esses valores que são maiores do que zero, certo? E a minha função, ela está em lá dizendo que para valores maiores que zero, ó, eu vou usar 1 sobre x, tá certo? Então, aqui eu vou ter o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x. Gente, e aqui o que eu vou ter? Eu vou ter em cima um número fixo, que é o 1, certo? Dividido por um número muito pequeno. Eu vou colocar assim, tá? Um número muito pequenininho. E esse número muito pequenininho é positivo. Por quê? Porque está tendendo a zero pela direita. Então, são valores que são maiores do que zero, certo? E um número fixo dividido por um número muito pequeno vai ser um número muito grande positivo, certo? Então, isso aqui vai dar mais infinito. Tudo bem? Gente, então aqui, olha só, percebam comigo. Os limites laterais, eles são diferentes, certo? Então, o limite, quando x tende a zero, da minha f de x, não existe, certo? Ele não existe, porque os limites laterais são diferentes, tudo bem? Então, a gente primeiro percebeu que a função não ia ser contínua, porque a minha f de zero já estava dando diferente do meu limite quando x tendia a zero pela esquerda. E agora a gente está vendo que esses limites, eles são diferentes, né? Os limites laterais são diferentes, porque um deu aí 1/3 e o outro deu mais infinito, tá? Então, o limite no x tende a zero, ele não existe, tudo bem? E aí, que tipo de descontinuidade é esse? É essa, né? Gente, ó, sempre que a gente tiver pelo menos um dos limites laterais com o resultado de mais ou menos infinito, a descontinuidade, ó, vou até colocar aqui, descontinuidade do tipo infinito, certo? Tudo bem? Então, eu classifiquei aí a minha descontinuidade, certo? E aí, outra coisa que a questão pediu foi para esboçar o gráfico, tudo bem? Eu vou pegar aqui, ó, para a gente levar lá para baixo, esse carinha aqui, para não precisar ficar voltando. Então, aqui eu tenho a minha F. Ó, a minha F tem essa definição aqui. Vou até colocar de novo aqui a chave. Pronto. Então, eu vou colocar aqui as barrinhas do nosso gráfico. Vamos começar aí por valores que a gente conhece. A gente sabe que no ponto zero, a nossa F vai valer 1. Então, eu vou colocar aqui já o ponto 1. Vou colocar bem aqui em cima. Ó, ponto 1, certo? Vou só dar uma crescidinha aqui, que aqui é a minha F. E aqui é o meu X, tá? Então, aqui eu vou ter uma bolinha fechada. Fiz aqui um disco, mas é uma bolinha, tá? Vou ter uma bolinha fechada no y igual a 1, na f igual a 1. Porque quando x é zero, o meu f de x é igual a 1, certo? No outro caso, eu vou ter aqui, quando x for menor que zero, isto é, para esses valores aqui, tudo bem? Eu vou ter esta função, x ao quadrado mais 1 sobre 3. Gente, quando vocês tiverem muita dúvida em relação ao gráfico, vocês podem fazer aqui, ó, uma tabelinha, certo? Como é que faz, Ellen, a tabelinha? Bota x e bota do outro lado a sua f de x, que nesse caso aqui é x ao quadrado mais 1 sobre 3. Então, por exemplo, se eu quero valores menores do que zero, vou começar aqui com menos 1, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui, ficar melhor para vocês. Vou pegar o menos 1. Ó, menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. Então, aqui vai dar 2/3, certo? Agora, se eu pegar aqui o menos 2, eu vou ter menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, eu vou ter 5/3. Se eu pegar o menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Então, eu vou ter 10/3.
Percebem que está aumentando, né? Porque aqui eu tinha menos de um inteiro. Aqui eu vou ter mais de um inteiro. Aqui eu vou ter mais de dois, três inteiros, certo? Então, essa função aqui, ela é uma parábola, porque ela tem um x ao quadrado, certo? E ela tá vindo aqui, ó. A gente calculou o limite dela aqui em cima, que deu 1/3. Então, quando o x tende a zero, né, a função ela vai ali para 1/3. Então, ó, 1/3 é menor do que 1. Vou dizer que é aqui, ó. Vai ser uma bolinha aberta. Eu vou até apagar para ficar bem bonitinho. Eu vou ter aqui uma bolinha aberta, certo? No 1/3, aqui. E eu sei que ela é uma parábola e que os valores, quanto mais eu vou aqui para a esquerda, né? Quanto mais eu desço aqui, -1, -2, -3, maior o valor fica. Então, quer dizer que a parábola está fazendo isso aqui, ó. Está aumentando para esse lado, certo? É desse jeito que eu tenho aí a parte menor do que zero. Tudo bem? E aí, o outro lado, vou fazer aqui outra tabelinha do lado para vocês não se esquecerem. Façam uma tabelinha quando vocês tiverem dúvida, tá? Então, do outro lado aqui, ó, quando o x for, deixa eu apagar essas setas. Quando o x for maior, né, do que zero, que é para esse lado aqui, eu vou utilizar 1 sobre x, certo? Então, vamos ver aí. Para valores maiores aí do que zero. Por exemplo, se eu pegar 2, então eu vou ter que a minha f de x vai ser 1/2. Se eu pegar 3, vai ser 1/3. Se eu pegar 4, vai ser 1/4 e assim por diante. Então, esse valor está ficando cada vez menor. Está ficando cada vez mais fracionáriozinho, menorzinho, certo? Então, gente, a gente calculou, ó, só para relembrar, a gente calculou o limite quando esse x tendia a zero e deu mais infinito. Isso significa aqui que a gente vai ter, ó, uma coisinha que está indo ali para cima, ó, está indo para o infinito. E quando o x vai aumentando, ó, ela também está indo para um valor muito próximo de zero, né? Porque está ficando cada vez mais fracionário, né? Então, não confunda, porque aqui ficou muito pregadinho esse 1 com a bolinha, mas não é, tá? Tá tendendo aí, tá indo para o infinito, certo? Então, isso aqui vai ser o nosso gráfico, tudo bem? Então, aqui, desse lado, é quando x é maior do que zero, a gente tem um gráfico de 1 sobre x, certo? Vou até colocar assim do lado. E aqui, desse lado, é quando x é menor do que zero, que a gente vai ter o gráfico de x ao quadrado mais 1 sobre 3. Certo, gente? Então, muito obrigada por assistirem o vídeo. Bons estudos e até a próxima. Valeu!